Bem-vinda, doutora Sofia Ramalho. Isto é uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos. A pergunta começava por aqui, para se perceber também da dimensão deste problema social, que é: quais são os impactos para a saúde mental da questão da desinformação? Sim, a desinformação pode produzir problemas, pode gerar problemas de saúde mental sobre duas perspectivas diferentes. Uma, a perspectiva, por exemplo, da informação que se passa sobre questões relacionadas com a saúde, quando é desinformação, nomeadamente, um exemplo assim muito prático. Se começar a ser difundida a desinformação de que 4 tabletes de chocolate são importantes para melhorar a nossa memória diariamente, nós vamos passar a consumir, e isto tem um impacto para a nossa saúde, mas, acima de tudo, consumir desinformação, não investigar, não chegar àquilo, não ter um sentido crítico relativamente à informação, faz com que nós possamos aderir, do ponto de vista até de comportamentos, a comportamentos menos ajustados. Por exemplo, nós sabemos, quando foi a altura da Covid, que desinformação relativa ao processo de vacinação fez com que muitas pessoas evitassem serem vacinadas e, por isso, deixaram de se proteger do ponto de vista da sua saúde. Além disso, podemos estar aqui a instigar, com base no uso da desinformação, problemas relacionados com a violência, por exemplo, com comportamentos de ódio, de discriminação, e nós sabemos, por exemplo, que as áreas onde mais se assiste a desinformação são precisamente sobre guerra, sobre política, sobre economia, e, portanto, isto gera também nas pessoas desconfiança umas das outras, desconfiança nos processos, nas instituições, na própria democracia e, portanto, faz com que as pessoas estejam menos protegidas face a problemas que geram problemas sociais, por exemplo, que geram problemas de saúde mental. E há também aqui uma dimensão do irrealismo, do não saber o que é real do que é real. Esse também é um problema que as redes sociais, ou enfim, as plataformas digitais colocam hoje em dia às sociedades modernas. Certo, muitíssimo. Nós estamos a aceder a conteúdos a uma velocidade de luz, portanto, eles são disponibilizados a uma velocidade de luz, mas nós também acedemos a uma velocidade de luz e cada vez menos nos interessa, muitas vezes, ter acesso a informação em quantidade e, portanto, ao reduzir a quantidade de informação, muitas vezes reduzimos para curtas informação que não permite a sua verificação e, portanto, estamos a fazer quilómetros e quilómetros nas redes sociais com base em informação que não é informação factual, não é baseada em fontes verídicas, e isso afeta muito, sobretudo, os grupos mais vulneráveis, as crianças, os jovens, os idosos, por exemplo, são grupos altamente vulneráveis. As crianças e os jovens porque lidam com redes sociais de uma forma diária e até muito menos crítica, no caso dos idosos, porque pertencem a uma geração em que estavam habituados a ter informação de qualidade, transmitida muitas vezes pelos meios de comunicação social, enfim, um outro tipo de informação, e agora muito mais facilmente estão disponíveis para acreditar na informação que é disponibilizada, não é? Mas isto é um caminho de dois sentidos, ou seja, se as pessoas podem ser vítimas de desinformação, também podem ser elas agentes de desinformação de si próprios. As redes sociais colocam este desafio existencial. As pessoas fragmentam-se, querem estar em 3 sítios ao mesmo tempo, projetam uma imagem sua que não é real. Portanto, o alerta também atinge esta dimensão desinformativa? Sim, repare, muitas vezes as pessoas usam a desinformação sem saber que é desinformação e, portanto, fazem-no de forma inocente, mas que tantas vezes se publica uma desinformação que os outros vão acreditar que aquela mentira passa a ser verdade, não é? Por outro lado, muitas vezes as pessoas
publicam por brincadeira, por exemplo, publicam porque consideram que mostra uma imagem que não é real sobre elas próprias, não é? Que transmite algo não só sobre a sua aparência física, mas sobre o seu domínio de conhecimento, por exemplo. E depois ainda há uma outra dimensão, que é quando nós estamos perante a desinformação, muitas vezes isso coloca as pessoas no lado bom, no lado mau, portanto polariza situações, e uma coisa é quando nós temos ideias diferentes ou possam ser discutidas e que estão em polos opostos, mas que ainda são discutíveis. Outra coisa é quando nós passamos das ideias ao campo dos afetos e sentimos que aquele é mau, que aquele grupo é mau, que aquele grupo é bom, e portanto vamos nos posicionar de uma forma polarizada que faz com que... Tribal, quase. Tribal, não é? E que nos coloca até numa espécie de uma bolha. Sim. Ou seja, nós só ouvimos aquilo em que nós acreditamos. Só ouvimos o mesmo tipo de informação e vamos validando cada vez mais, falsamente, aquilo em que nós acreditamos. As pessoas que estão à nossa volta passam também a ter o mesmo discurso e, entretanto, estamos num grupo que eventualmente tem um discurso que até pode ser segregador das classes sociais, das minorias. Teríamos de pôr o algoritmo no divã, de alguma maneira. Teríamos. O problema é que o algoritmo está mesmo feito para esse fim. Ora, apresentados os riscos, quais são os cuidados a ter do ponto de vista das recomendações? Bom, cuidados do ponto de vista do próprio, é muito importante que nós passemos a fazer uma prática diária de verificação da informação. Por exemplo, verificar qual é a fonte, se a informação parece credível ou não. Muitas vezes as fontes que são falsamente anunciadas são fontes aparentemente credíveis, nomeadamente instituições do Estado ou instituições políticas, uma ONU, etc. E isso significa que as pessoas têm que ver com mais atenção, portanto, é muito importante fazê-lo com um determinado grau de atenção, que denunciem as situações que encontram e que não são verdadeiras e, acima de tudo, se nós pensarmos naquilo que são as nossas crianças e nossos jovens, é muito importante que, enquanto educadores, sejamos nós professores ou pais, que nós nos possamos dirigir e comunicar com as nossas crianças e jovens e podermos ajudá-los a detectar por exemplo, aquilo que é falsa informação. No ambiente escolar, até uma determinada idade devia ser erradicado ou proibido o uso de telemóveis, redes sociais, até ser atingida uma determinada maturidade? Eu penso que o processo do ponto de vista da psicologia não deve ser esse, não o da proibição, mas sim de dar ferramentas à criança e ao jovem para saber lidar com as situações. Portanto, é muito melhor desde muito cedo, porque as crianças são digitais, não é? Nasceram no mundo digital, portanto é muito melhor que desde cedo elas possam ser educadas com quais são os comportamentos adequados a ter perante aquilo que lhe é apresentado do ponto de vista da informação e dialogar com elas, do que estar a promover atitudes mais restritivas de proibição que fazem com que ela aprenda cada vez mais tarde a lidar com essa situação. Sim. E pode convocar aquela velha máxima do fruto proibido é o fruto apetecido. Seguramente. Se bem que muitas escolas, e enfim, isso foi até decretado centralmente pelo Governo, enfim, já o uso dos telemóveis está altamente restringido, portanto, houve essa preocupação. É a opção das administrações escolares poder restringir totalmente ou não. Claro. Enfim, a nossa visão não é essa. A nossa visão é de que nós podemos dar as ferramentas e, portanto, as crianças e jovens vão aprender a distinguir desinformação de informação. Uma última questão, e ainda que isto até pareça ser de advogado do diabo, tendo em conta a profissão que tenho. Não lhe parece que a desinformação às vezes também pode ser fruto do excesso de informação? Há tanta informação. Também não convinha que as pessoas fossem parcimoniosas na recolha dessa informação, não estarem tão obcecadas em estarem sempre a ser bombardeadas ou estarem sempre ligadas. O excesso de informação, naturalmente, que gera muito mais desinformação, porque lá está, vemos pequenos conteúdos, mas muitos conteúdos diferentes. Na maior parte das vezes eles reproduzem-se no mesmo conjunto de ideias
propositadamente para influenciar o modo de pensar e de agir daquela pessoa. E, portanto, também é importante nós fazermos aqui alguma economia face à informação. Portanto, se eu quero ver um noticiário, eu não preciso de ver a mesma notícia vezes sem conta ao longo do dia. Portanto, interessa-me, vejo uma vez. E, portanto, é importante que nós possamos também ser contidos na quantidade de tempo que estamos nas redes sociais, que tipos de redes é que nós usamos. Portanto, o TikTok, por exemplo, é uma rede que transmite muito mais desinformação e possamos também fazer aqui uma espécie de uma dieta de acesso precisamente à informação. Porque seja por via das imagens, seja por via dos próprios conteúdos, a desinformação baseia-se na manipulação com base no sensacionalismo e nas emoções das pessoas. É curioso porque nós temos falado muito da desinformação como uma ferramenta, sobretudo usada por regimes autocráticos e que, enfim, que criam entropias nos sistemas democráticos. A Rússia é useira e veseira nesse tipo de práticas, mas aqui a desinformação pode ser altamente nefasta para o ser individual, mais do que para a sociedade. Repare, o ser individual, todos os seres individuais formam um coletivo, não é? Que pode, por via da desinformação e do que ela gera, em termos de discursos de ódio, gerar uma guerra. Portanto, as pessoas, quando estão desinformadas, ficam menos tolerantes depois a quem pensa de forma diferente da que elas pensam. Isso gera tensões, isso gera também, por exemplo, desconfiança nos sistemas políticos e nas instituições, gera também, muitas vezes, e infelizmente em períodos de campanha eleitoral observa-se muito mais a presença de desinformação nos meios de comunicação e as pessoas têm muita dificuldade em começar a distinguir aquilo que é essencial do que é acessório e em focar-se naquilo que é informação verdadeira para tomar as suas decisões e para ter os seus próprios juízos de valor face àquilo que é apresentado e poderem tomar uma decisão informada e uma decisão que seja em favor de um coletivo e não de uma pessoa a título individual. Certo. Hoje é dia 1 de Abril, curiosamente, dia da mentira, costuma dizer-se, internacional da mentira, mas aqui a apelar justamente à reflexão sobre o que é verdade e o que é mentira. Eu não disse nenhuma mentira. Não, eu sei, e esta entrevista é verdadeira. Está a acontecer neste momento. Foi um gosto tê-la aqui. Obrigada. Até à próxima. Obrigado.